6 horas, 21 minutos. Bem-vindo você que está chegando agora, está acordando aqui com toda a equipe do Bom Dia Goiás. Eu acho que tem gente que nem deve ter dormido direito. Esse pessoal que está preparando para ir para a aula, principalmente quem vai fazer prova, porque falta pouco para a segunda dia de prova do Enem. E o coração, e a ansiedade. Será que tá, hein? Tomou conta, com certeza. O pessoal está bem nervoso, mas agora a gente sabe que é difícil manter a calma, mas isso é fundamental. É fundamental mesmo, tá, gente? Se concentrar para se dar bem na prova do próximo domingo. Reprovação. Medo de qualquer vestibulando. Mas com essas tentativas, a Larissa está conseguindo decifrar o Enem. Não achei aquela prova muito difícil, estava uma prova no nível, dava para fazer. O segredo era manter a tranquilidade e fazendo aos poucos. A semana entre uma prova e outra tem sido de mais estudo, isso mesmo. Ainda dá tempo de revisar os 3 conteúdos de cada disciplina que mais caíram nas últimas provas. A gente tem que estudar mais o que mais cai, só que também reduzir um pouco a carga horária para não ficar muito cansado na hora da prova. O segundo domingo de provas do Enem tem 90 questões e 5 horas para resolvê-las. Achou muito? Olha só o resultado dessa conta. São 3 minutinhos para cada questão. Por isso, não há tempo a perder. E o emocional conta muito. E sabe aqueles 30 minutinhos entre o fechamento dos portões e o início das provas? Pois é, eles podem fazer toda a diferença para não pôr a perder o esforço de um ano inteiro. Ele pode aplicar uma técnica de respiração chamada de 1-2. Ele inspira pelo nariz durante 3 segundos até encher o peito e expira pela boca durante 6 segundos até o peito ficar vazio. Isso regula as concentrações de CO2 e oxigênio no sangue dele e a taquicardia diminui e o coração dele fica mais tranquilo para começar a prova. Pois é, taquicardia, socorro. Será que ainda dá tempo de revisar? É hora de correr atrás de alguma matéria, que uma parte da disciplina que não viu ainda? O que será? Às vezes dá tempo, né? A gente vai saber, então, já disso aqui na nossa conversa. Mas antes eu quero mostrar aqui no telão para vocês que domingo os candidatos vão fazer as seguintes provas, tá? Gente, 45 questões de matemática, tá? Aqui no nosso telão, olha, 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza. E o que será que os estudantes têm que revisar nesse momento? Como se preparar? Como o Anderson falou, será que ainda dá tempo? Biologia é uma das disciplinas que integram a prova de ciências da natureza. Então, para trazer algumas dicas dessa disciplina, a gente vai conversar agora com o professor Luiz Primandade. Pode chegar mais, professor. Bem-vindo ao Bom Dia Goiás, tudo bem? Bom dia, Suelen. Bom dia, Anderson. Bom dia, professor. Bom dia para você que vai fazer a prova dia 11, domingo agora, hein? Tá chegando a reta final, grande dia. E tem um peso maior a disciplina de biologia para você que quer fazer medicina. Então, a gente estava até conversando sobre isso. O que a prova de biologia ela traz, assim, de destaque? Ela traz alguns contextos mais atuais, voltados para o cotidiano? Então, Suelen, como o aluno tem estudado durante o ano letivo todo, ele vê que ecologia e meio ambiente, junto com impactos ambientais, tem grande possibilidade de aparecer nessa prova. Deixa eu abrir então aqui mais uma vez o nosso telão, professor, com alguns temas que podem constar aí nessa prova. Ecologia, como o senhor mencionou, meio ambiente, origem da vida, saúde pública, genética. Não deve cair aquela pergunta direta não, né? Mais uma questão assim, como é que o Enem tem trabalhado nos últimos anos essas questões aí de ciências da natureza? Essa pergunta, Sueli, é de extrema importância, porque o aluno ele tem que tirar aquele, né, quebrar aquele gelo que achar que o Enem vai perguntar alguma coisa específica da sua matéria. Então o Enem vai trabalhar com a aplicabilidade dessa matéria no seu dia a dia. Com isso, a gente tem ali o assunto de ecologia, com teias e cadeias alimentares, fluxo de energia, tá? Consumidor primário, consumidor secundário, e não podemos esquecer também dos problemas de saúde pública. Esses problemas de saúde pública podem abordar alguma doença aí relacionada ao dia a dia do cotidiano desse aluno. Deixa eu tocar aqui no assunto, será que tem chance? Por exemplo, a gente teve uma volta aí do sarampo ao país por conta da questão do problema com a imigração lá dos imigrantes da Venezuela, pessoal de Roraima, uma doença que já estava erradicada do Brasil. Será que tem uma tendência para cair alguma coisa relacionada a isso no que se refere à saúde pública? Bem, o que está bem em foco, né, o pessoal está comentado muito,
às vezes não são assuntos que vão cair na prova. Agora, aquele assunto mais antigo, como a produção da vacina, a produção do soro antiofídico, isso o aluno tem que ficar bastante atento. Professor, essas provas do Enem, elas têm enunciados maiores para exigir uma interpretação de texto também por parte do aluno. E cada questão tem um tempo mais ou menos delimitado. Qual que é a orientação nessa hora? A orientação que a gente faz quanto professor, né, nos cursinhos da vida, nas escolas também estaduais, é que você não gaste ali mais que 3 minutos. Deu mais de 3 minutos na questão, passa para a próxima questão, volta nela com maior paciência depois no final da prova. Porque às vezes a própria prova pode abrir um leque de conhecimento que você vai lembrar do que você já estudou no seu colégio. A dica é vai fazendo que você tem mais, tá se sentindo mais seguro e depois volta nas outras. A dica que eu tenho importante para você é relacionada à ciência da natureza. Se seu curso for da área de saúde, ele tem o maior peso. Então comece com ciência da natureza, de preferência com biologia, e depois vai para as outras disciplinas que são de exatas. E nesse domingo a gente tem um critério aí importante para você perceber. Biologia é a ciência órfã dessa prova, porque eu tenho química das exatas, física das exatas e matemática das exatas. Aí aparece quem? Sozinha? A biologia. Ai, hein? Vamos lá, vamos ver outra dica importante para os estudantes. Isso aqui é fundamental. A gente reforça bastante, mas ainda tem candidato que chega atrasado, que esquece o documento. Então vamos lá. Abertura dos portões, meio-dia. Fechamento, 13 horas. Início das provas, 13h30. Encerramento das provas, 18h30. O tempo de duração dessa prova agora, de domingo, é um pouco menor, né, do que a primeira. É um pouco menor que a prova da primeira etapa do Enem, só que em relação ao ano passado aumentou meia hora, por conta da dificuldade maior que os alunos estavam tendo em realizar as disciplinas, né? Principalmente a grande vilã aí de todas elas, que é a matemática, né? A gente não pode esquecer da matemática, que também tem peso importante para a engenharia civil, por exemplo. Então não pode esquecer do horário. Professor, antes de encerrar, dica para o pessoal, vale a pena dar uma revisada ainda nos conteúdos ou não? Bem colocado. Vale a pena revisar. Tentar estudar aquilo que você não aprendeu vai deixar você preocupado, ansioso. E como a dica do professor aqui anterior na reportagem, faz um controle de respiração antes de você começar a sua prova. Dá aquela inspirada, né? Já vai falar de biologia. Aquela expirada, inspira o oxigênio, elimina o gás carbônico e vai dar tudo certo. Boa sorte. Confiança, boa sorte para vocês. Professor, muito obrigada pela participação. Obrigado. Lembrando aos candidatos que todas as informações sobre o Enem 2018 é só acessar lá g1.com.br/Goiás e aí você fica antenado sobre o que vai rolar no domingo. Aí as dicas para não chegar lá atrasado, horário, tudo, esquecer alguma coisa, documento. Professor, obrigada. Obrigado, Suelen. Obrigado, Anderson. Professor, já fica a dica. Quem vai fazer o Enem em 2019 já começa a se preparar, né? Não deixa para a última hora, não, né? Começa a preparar bem antes, né, Anderson? Tá certo, então. Professor, obrigado e obrigado a todos os professores que têm ajudado a gente nesse período. Todo mundo colaborou bastante aqui com o Bom Dia Goiás. Um ótimo dia, bom fim de semana.